Os amados irmãos, internautas, é com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que iniciamos o nosso primeiro programa de 2012, programa Chamando Vencedores, uma realização da Igreja em Cosmópolis. Estamos ao vivo. Hoje é terça-feira, dia 6 de março de 2012, agora são 18 horas e 33 minutos. E iniciamos o nosso primeiro programa pedindo a bênção, a direção do Senhor, que o Senhor possa nos usar apenas como um instrumento nas suas mãos, que toda palavra aqui falada e compartilhada possa vir do Senhor, apenas o Senhor possa nos usar como instrumento nas mãos dele. Não queremos falar nada que seja da nossa própria vontade, que o Senhor tenha total liberdade em nós. E hoje nós vamos compartilhar aqui uma palavra curta, porém de muita importância acerca da necessidade da comunhão com Deus. Estávamos hoje à tarde tendo comunhão com a nossa irmã Isabel, lá no trabalho, e eu estava tendo então ali uma conversa com ela, falando da importância e a necessidade do cristão ter comunhão com Deus. Nós temos, podemos dizer, o hábito, a prática, de orarmos ao Senhor, e essa oração proveitosa, muito boa, deve ser diária. Porém, a comunhão, eu tenho um sentimento comigo que é a prática mais importante do cristão com o Senhor. Na oração, nós diariamente vamos até o Senhor, geralmente com uma lista de petição. Nós vamos diante do Senhor em petição. Temos o hábito, às vezes, de ir diante do Senhor já pedindo coisas, E a comunhão, ela é um tanto diferente da oração. A comunhão é uma parte do espírito, que é composto de 3 partes, comunhão, intuição e a nossa consciência. A comunhão é aquela conversa íntima com o Senhor. Às vezes você não tem até nada a pedir para o Senhor. É aquele bate-papo, aquela conversa íntima do filho com o pai. Sem formalidade, sem reservas e às vezes nem sequer pedir. É quando o filho senta com o pai e começa a conversar informalmente, sem assuntos específicos para tratar, às vezes sem lista de pedidos a fazer, mas é aquela conversa íntima que o principal dela é a presença do filho com o pai. Então, eu tenho comigo, nesses últimos dias, eu tenho tido esse sentimento da necessidade da comunhão com o Senhor. E sobre esse tema eu comecei a ler esses dias, ler alguns versículos, fui diante do Senhor em oração, pedi para o Senhor me dar alguns versículos, eu comecei a ver como que alguns personagens da Bíblia tinham comunhão com o Senhor. Comunhão nada mais é do que o desejo, a vontade de estar na presença de Deus. A palavra comunhão, ela vem do grego, da palavra grega oikonomia. Oikononia, aliás. E essa palavra, na tradução da nossa língua, significa ser parecido, ou seja, ser igual. Você já ouviu alguém falar assim, nós temos muito em comum. São 2 pessoas que têm algo em comum, são muito parecidas. Ou às vezes até as pessoas falam assim, nossa, tal filho, tal pai. Tal filho é exatamente igual ao pai, em características, em personalidades. Então, a comunhão é se tornar parecido com Deus. A comunhão com Deus te leva a se tornar parecido com Deus. Você já imaginou uma pessoa, um amigo, colega seu, chegar para você e dizer assim, nossa, como você é parecido com Jesus? Tenho lido a palavra de Deus, a biografia do Senhor, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e tenho visto que o caráter do Senhor, o caráter que você tem é muito parecido com o caráter do Senhor. Você já imaginou isso? Está longe para mim chegar a esse ponto, mas dia a dia nós vamos tendo comunhão com Deus e o Senhor vai nos transformando a sua imagem e a sua própria semelhança. Ou seja, dia a dia, pelo fato da comunhão que temos com Deus, o Senhor vai nos transformando. E a comunhão com Deus, pelo fato de nós estarmos cada vez mais íntimo com o Senhor, através da comunhão, ela gera em nós um desejo da busca pela sua palavra.
E a palavra de Deus vai entrando em nós, e vai ocorrer o que o Senhor, através do apóstolo Paulo, disse lá no livro de Efésios, que Ele, Jesus Cristo, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela e está nos purificando, a igreja que somos nós, todos filhos de Deus, está nos purificando dia a dia pela lavagem de água, que é a palavra, lavagem de água através da palavra. Então, a comunhão com Deus gera em nós esse desejo. Busca pela palavra. E a palavra de Deus vai entrando em nós, ela vai tirando toda sujeira, toda mácula, toda ruga, tudo que há em nós que não é aprovado por Deus. E aí, dia a dia, o Senhor vai nos transformando um pouco mais a sua imagem e a sua semelhança. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. O Senhor nos diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O Senhor aqui, ele estava confortando os discípulos, mas de certa forma, esse capítulo, estava lendo ele agora à tarde, antes de vir ao programa, estava vendo como que o Senhor implora, ele estava aqui, estava confortando os discípulos, mas ao mesmo tempo eu sinto aqui um sentimento do Senhor de implorando, estava desesperado para os discípulos, não entrar em turbulência, não se turbe o vosso coração. O Senhor está dizendo, não deixe o seu coração entrar em turbulência. Credes em Deus, credes também em mim. Crê, meu filho, na minha palavra, que está aqui, ó, é a Bíblia. O que eu disse cumprirá. O próprio Senhor disse que nenhum tio há na palavra que não será cumprido. E no versículo 19 ele diz, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. O Senhor estava dizendo aos discípulos que ele iria partir. Estava próximo à sua morte, ele ia partir. Mas aqui ele disse, dentro de pouco tempo, o mundo não me verás. O mundo, as pessoas do mundo não sentem a presença do Senhor, mas vós, que sois meus filhos, vós me vereis. E em Mateus, o último versículo do livro de Mateus, nos diz assim, uma ordenança do Senhor. Ide, pregar de evangelho, todas as criaturas, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação do século, eu estarei com vocês todos os dias. O que esses versículos aqui nos mostram, e o meu sentimento, não sei se eu consigo expressar o que eu estou sentindo, é que o Senhor está dizendo para nós, não entre em turbulência, não se preocupe demais, não andeis ansiosos pelas coisas que você está vendo, pelas coisas que está acontecendo ao seu redor. Não deixe-se entrar em turbulência. Sabe o que está faltando para você, Eduardo? É fé. Credes em Deus, credes também em mim. Eu disse, eu estou convosco todos os dias. O mundo aí fora, as pessoas do mundo, não me vê, não sente a presença de Deus. Vós me vereis, se buscar. Então, como que nós sentimos a presença de Deus? Dia a dia conosco. Ele disse que estará conosco todos os dias. Então, o problema não é da parte do Senhor. Se às vezes nós não sentimos a presença de Deus, achamos que estamos numa situação que nós chamamos de beco sem saída, o problema está em mim. Às vezes, e nem é falta de leitura às vezes da Bíblia. Às vezes eu leio diariamente. Também não é falta de ir nas reuniões. Às vezes eu vou em todas as reuniões. Participo de todas as conferências. Retiro espiritual. Mas eu estou fazendo tanta coisa e eu não sei, está faltando algo. Estou sentindo que não estou vendo a presença de Deus na minha vida. Não estou sentindo Deus comigo. O que está faltando? Comunhão. Comunhão com Deus. E a comunhão, ela é exigida por Deus para o nosso próprio benefício. E eu tenho comigo que de todas as bênçãos que o Senhor nos promete na sua palavra, que chegou até nós hoje, eu acho que a principal delas hoje, essa é a minha experiência, pessoal, é a comunhão com Deus. Hoje eu fui até o banco, à tarde, um sol um pouquinho quente,
E estava na rua e descendo e estava exatamente tendo a comunhão com o Senhor. Senhor, fala no meu coração, Senhor. O que eu vou falar contigo? Senhor, a palavra é tua, o programa é teu. A porta na TV Jaguari foi o Senhor que abriu. Este canal de TV é abençoado por Deus. E só há porque o Senhor permitiu, o Senhor que estabeleceu. Tudo está debaixo do teu domínio. Sou apenas um servo seu, pecador, com tantas falhas, e o Senhor, na tua misericórdia, me chamou. O Senhor me usa. O que falar? Você acredita que não saiu da minha cabeça o restante da tarde a palavra comunhão? Pensei em outros temas, vou compartilhar isso, falar aquilo, e só saía comunhão, comunhão. E nesses dias o Senhor tem falado muito comigo, comunhão. Comunhão com Deus, não importa o local, nem a situação que você esteja, nem o momento espiritual que você se encontra, você pode ter comunhão com Deus em qualquer lugar, qualquer hora. Aí na sua casa, você que está ouvindo agora, se você está ouvindo o programa, o que você esteja fazendo, se você está assistindo esse programa ao vivo ou através do DVD, na sua casa você pode ter comunhão com Deus agora. Ela é diferente da oração. Talvez eu não consiga expressar aqui o meu sentimento em palavras, o que significa a palavra comunhão e a importância dela. O que eu sei é que é uma bênção maravilhosa que Deus estabeleceu para nós. Através da comunhão com Deus, nós nos encontramos no Espírito. E aí, então, nós temos desejo ardente de estar próximo do Senhor. Ter comunhão é querer estar ao lado, é querer ser parecido com a pessoa. Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos estar próximo dela. Nós desejamos ardentemente chegar ao seu encontro, né? Encontrar-se com ela. Então, se nós amamos o Senhor, nós desejamos encontrar o Senhor, desejamos estar próximo do Senhor. E aí, então, não significa que nós não precisamos esperar o dia de trabalho, né, acabar para correr para casa para poder ajoelhar, orar ou pegar a Bíblia para ler. Você pode ter comunhão com o Senhor. E tendo comunhão com o Senhor, você está na presença dele. Então, para vivermos essa plena comunhão que Deus estabeleceu para nós, nós temos que levar em consideração 3 princípios. O primeiro dele é saber que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo princípio é saber estar convicto e claro de que Deus nos ama profundamente. E o terceiro é saber que Deus se manifesta a nós através da comunhão. Ou seja, o primeiro princípio, amar a Deus sobre todas as coisas, é o mandamento do Senhor. Primeiro, para desejarmos estar na presença do Senhor, ter comunhão com Ele, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E quantas coisas têm nos acontecido no nosso mundo secular que nos tira da presença do Senhor? O trabalho é um deles. Às vezes a família, preocupação com a família é outra. E tantas coisas mais. Ansiedade pelas coisas que temos que conquistar ainda, né? Casamento, profissão, faculdade que vai fazer, decisões a tomar, a casa própria que precisa ser adquirida. Quantas coisas tomam o nosso tempo, nossa preocupação. E o Senhor nos disse um mandamento: não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai as coisas lá do alto. Buscar o reino e a justiça em primeiro lugar. E todas as demais que for necessário a nós serão acrescentadas. Então nós não deveríamos estar preocupados demasiadamente com todas essas coisas. Nós sabemos disso. A dificuldade é praticar essa palavra. Mas o Senhor está falando a nós, nosso coração fala através da sua palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas é considerar prioridade, dar prioridade à comunhão com Deus. Do contrário, se nós não temos essa vida de comunhão, o contrário disso será nós levarmos uma vida cristã superficial. Eu me lembro do povo judeu, quando o Senhor veio à terra, quando estava aqui na terra entre eles, o povo judeu, o povo de Israel, os escribas, os fariseus, eram doutores na lei, muitos conhecedores da lei, tantos mestres entre eles. E numa certa ocasião, o próprio Senhor disse:
Esse povo me louva com os lábios, contudo seu coração está longe de mim. Muitos de nós vamos nas reuniões da igreja, conhecemos muito acerca de Deus, podemos falar de Deus, podemos dar aulas acerca da pessoa de Jesus, contudo, não temos uma vida íntima e pessoal com o Senhor através da comunhão. O Senhor saiba, amado irmão, você internauta, que o Senhor não está olhando para a aparência, pelo terno que você veste, pela roupa que você veste. Você senta na primeira fileira do templo, se você fala eloquentemente ou se você conhece muito a palavra de Deus. O Senhor está olhando para o coração. Ele disse isso lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Vou deixar para você ler. Eu podia até falar esse versículo que diz, deixar para você ler aí. 1 Samuel 16, versículo 7. Lê depois, para encerrar esse programa, você lê o que diz nesse versículo. O Senhor está olhando para o nosso coração. Então, o primeiro princípio a ser observado é esse: amar a Deus acima de todas as coisas. Não foi por acaso que quando os escribas quiseram ali questionar o Senhor, numa ocasião em Marcos, capítulo 12, versículo 30, qual dentre os mandamentos de Deus era o mais importante e o principal deles, o Senhor respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro. O segundo princípio é saber que Deus nos ama profundamente. Deus nos ama independentemente da condição que você se encontra. Quando temos essa convicção do amor de Deus por nós, nós podemos entender o valor da comunhão. Somente nós sabendo que Deus nos ama profundamente, é que nós vamos em busca de estarmos na presença do Senhor através da comunhão. Romanos capítulo 5, versículo 7 e 8. O versículo 7 ele diz para nós: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. O Senhor disse, olha, pode ser que dificilmente alguém vai morrer no lugar de outro, mas pode ser que por uma pessoa boa alguém se anime a dar a sua vida. De repente um pai dá a vida para o filho, né, para salvá-lo. Precisando lá de um transplante de coração é compatível, às vezes pode encontrar um pai ali, alguém da família que ama tanto aquele ente querido e fala, não, eu vou doar o meu para ele. É difícil isso acontecer, mas é um exemplo. No versículo seguinte o Senhor diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é incondicional, ou seja, não tem condição para Ele nos amar. O amor humano tem. Eu amo as pessoas enquanto elas me amam. A partir do momento que pisam no meu pé e começam a pegar no meu pé, eu já vou me afastando. O amor humano é assim. Você dá algo para mim, então eu te amo. A partir do momento que contrariou os meus interesses, o amor vai se esfriando. O amor de Deus, não. O amor de Deus, Ele ama o homem incondicionalmente. Esse versículo nos mostra. Ele nos amou sendo nós inimigos de Deus e pecadores. Quanto mais nós estando próximo do Senhor, em comunhão, desejando fazer a sua vontade, estar na tua presença. Nos ama mais ainda. Porém, embora seja incondicional, Deus também deseja que nós demonstremos o nosso amor para com Ele. E o fato de demonstrarmos é procurarmos estar em comunhão com Ele, ou seja, na sua presença. Não procurá-lo apenas para pedir coisa. Estava falando para a irmã lá no trabalho hoje à tarde, né? Uma comunhão rápida com ela. A tendência do homem é procurar Deus quando ele está diante de situações que julgam impossíveis de resolvê-las. Então Deus, às vezes, é um Deus na nossa vida de causas impossíveis. Mas Deus deseja que nós estejamos na presença dEle diariamente, o tempo todo. Não precisa só diante do Senhor com uma lista de petição. Deus deseja a nossa presença. Lembra lá de Marta e Maria, né, em Lucas, quando o Senhor foi até a casa de Marta e Maria, Marta agitada lá fazendo serviço, né, para servir ali alguma coisa para o Senhor, estava na casa dela recepcionando. Maria sentou aos pés do Senhor e ficou só ouvindo o Senhor falar. Marta mandou o Senhor repreender Maria. Falou, mas está minha irmã sentada sem fazer nada, o Senhor não fala nada para ela não? Aí o Senhor respondeu, Marta, se aquiete aí, Marta. Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, a principal dela, que estar na presença do Senhor. Então nós possamos também. Mas nós só buscamos praticar isso, estar na presença do Senhor, quando nós amamos o Senhor
Ou seja, nós só procuramos estar na presença do Senhor quando nós o amamos verdadeiramente, acima de outras coisas que buscamos, acima dos nossos interesses próprios, e quando também nós estamos convictos e claro de que Ele nos ama. Então nós queremos estar próximo do Senhor. E aí o resultado é o terceiro princípio, que Deus começa a se manifestar cada dia mais na nossa vida. E o meio dele se manifestar é quando nós desejamos, quando nós mostramos o nosso desejo de estar na presença do Senhor. Ou seja, é recíproco, é incondicional o amor de Deus, mas quanto mais nós estamos na presença de Deus, mais Deus se manifesta na nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, nos mostra, esse versículo nos fala um pouco acerca disso. 1 Coríntios 12, 7. Esse versículo diz que a manifestação do Espírito, ela é concedida na nossa vida visando um fim proveitoso. Ou seja, Deus deseja se manifestar na nossa vida com uma finalidade proveitosa, que é nos usar na edificação do seu corpo. Eu teria muito mais coisa para falar sobre a comunhão, sobre o sentimento que está no meu coração, acerca desse assunto de comunhão, de buscarmos estar na presença do Senhor. Mas, infelizmente, meu tempo acabou. Que o Senhor nos ajude a praticar essa palavra. Agradeço, Senhor, por essa oportunidade que nos dá, que o Senhor abençoe ricamente todos os ouvintes, todos os irmãos que assistem esse programa. Que o Senhor possa nos levar a praticar tal palavra e diariamente ter comunhão com o Senhor. Jesus é o Senhor.